Olá a todos. Enquanto o potenciómetro para o Marantz PM84 Mark II não chega, aqui um projeto intermédio que estou a fazer, que estou já numa fase de testes. Este Pioneer Stereo Cassette Tape Deck CT606, que chegou com uma pequena avaria, que na reprodução só dava num canal, gravava bem, mas na reprodução só um canal. Veio-se a verificar que era um fio desligado ou partido na cabeça de leitura de um dos canais e foi fácil de resolver. Entretanto, aproveitei para dar uma olhada e analisei aqui os condensadores eletrolíticos desta unidade e, de facto, isto são condensadores Nippon Shimicon e já estão em final de vida. Este aparelho precisa de um recap total. Muitos dos condensadores que aqui estão já apresentam valores de ESR muito altos e, de facto, isso pode prejudicar e prejudica seguramente a parte sonora, a parte de qualidade de som do aparelho. Ele neste momento está a fazer um teste de gravação de um sinal de 1 kHz a 1 volt peak to peak. Está ajustado para 0 decibéis na gravação, de acordo com o manual de serviço. Eu depois vou ler a ver se de facto está a atingir estes valores ou não. Vamos ver. Portanto, para já é assim que fazemos o teste. Depois fiz um recap só da fonte de alimentação. A fonte de alimentação levou condensadores novos, está ali, porque de facto estes estavam pior que os outros, porque tem ali os transistores de regulação que deitam calor e estes condensadores ficam piores, porque ficam mais secos, digamos assim, do que os restantes. Estes condensadores não são de grande qualidade, é pena que a Pioneer tenha colocado isto, mas pronto, era o que em 1980 e tal havia e considerado bom. São condensadores que estão para 85 graus. Portanto, aqui também esta zona não tem calor, não sofre calor nenhum. Portanto, à partida não haveria problema. O problema é que os condensadores não são de grande qualidade e depois acabam por secar e perder as suas características originais, quer a nível de capacitância, quer a nível de resistência em série. Okay? Foi instalado um kit também, está aqui as correias anteriores. Portanto, isto tem 5 correias, a unidade foi desmanchada. Portanto, a parte do mecanismo foi desmanchado, foi colocadas as correias e foi lubrificado os pontos de lubrificação que são necessários, os eixos e tudo mais. Portanto, está a funcionar perfeitamente neste momento. Ainda vou ver depois a qualidade de gravação como é que está e fazer os restantes testes da unidade. Aproveitei também para limpar as placas que estavam com muito fluxo ainda de fábrica. Limpei estes 2 potenciómetros que aqui estão, também foram lubrificados e limpei também as fichas RCA que estão lá por trás, foram polidas, já estavam bastante gastas e foram polidas. Okay? Portanto, a cabeça também, as 2 cabeças de leitura e gravação também foram limpas e foram desmagnetizadas. E pronto, agora vamos ver como é que vai correr o resto do teste. Quero ver se de facto está a funcionar lindamente com a reprodução depois desta frequência de 1 kHz, que eu depois também vou injetar no osciloscópio para ver o resultado. Ok, estamos de volta. Já terminámos uma série de testes que fizemos aqui com os filtros Dolby NR e também a opção de tape com standard e ferro e crómio, para tentar perceber qual era a melhor configuração, de acordo com esta cassete que está aqui, uma cassete absolutamente normal, chamada Position Normal, portanto está de ser uma cassete de ferro, e ao gravar o sinal de 1 kHz, inicialmente com 1 volt peak to peak, verificámos que, e essa gravação estava a ser feita até 0 decibéis, verificámos que a reprodução dessa gravação
apresentava um ruído de fundo, como se a pré-amplificação das cabeças estivesse muito elevada e o sinal fraco. Experimentámos ainda com 1 volt também, mexer nos filtros de Dolby e de tape, não houve uma ligeira melhoria, mas o que de facto melhorou bastante a qualidade da gravação foi ter subido a amplitude do sinal de entrada para 2 volts, que é o máximo que está recomendado no manual de serviço. Okay? Eu acho que sinceramente este aparelho, com o recap total na linha de áudio, este ruído de fundo, digamos assim, vai desaparecer. Acho que falta aqui filtragem. A filtragem já não está a ser feita como deve ser, portanto nota-se a presença do sinal, mas há sempre um ruído de fundo que é minimizado com uma entrada mais alta, digamos assim, aplicando o sinal de entrada mais alto, ou seja, quase fazendo uma saturação dos canais de entrada para, em termos de som, sobrepor esse ruído, mas ele está lá na mesma, e ele só vai desaparecer com o recap total nas linhas de áudio, ok? Portanto, o proprietário diz que quer fazer isso na segunda fase, tudo bem, portanto, para já o aparelho fica como está a funcionar bem. Agora, há uma questão que eu vou comentar aqui, que para quem quiser depois tiver um aparelho destes ou for confrontado com uma situação destas, neste caso, foi aqui a cabeça de leitura que tinha um fio desoldado, ok? Pronto, eu tive que tirar esta parte da frente, o frontal do aparelho, tive que tirar as cabeças do sítio onde estão, portanto aqui ambas as cabeças estão suportadas, estão fixadas com 2 parafusos e na cabeça de leitura um dos parafusos é fixo, o outro está sob o efeito de uma mola, okay? Que é o do lado esquerdo, e isto é feito por forma portanto o utilizador do aparelho poder ir esse parafuso do lado esquerdo na cabeça de leitura e regular com uma chave de fendas, regular a posição da cabeça, a inclinação da cabeça, para obter o melhor som possível, porque já sabemos que as cassetes gravadas, por exemplo, nos sistemas profissionais, têm uma largura na fita um bocadinho mais larga e por isso são mais perdulárias, portanto, a ler em aparelhos desta natureza, mas a cabeça standard, o tamanho da cabeça standard nestes aparelhos, a região que fica magnetizada na fita é ligeiramente mais pequena e fica sensível à posição da cabeça em relação à fita. Portanto, neste aparelho a regulação não pode ser feita com o aparelho a funcionar todo montado, infelizmente. Então o que há a fazer é tirar estes parafusos, são 3 parafusos em cima e 3 parafusos em baixo, tirar portanto, os botões dos potenciómetros e estes 2 e puxar esta fronte toda para fora, ok? E pôr o aparelho obviamente a funcionar, pôr uma cassete, pôr o play e depois com a chave, aí já temos acesso ao parafuso do lado esquerdo da cabeça, que é mais sensivelmente neste sítio aqui. Vamos ver se eu não faço sombra aqui com as luzes. Portanto, é mais ou menos aqui nesta zona aqui, portanto ele está ali, e com este fronte tirado o parafuso fica exposto, fica visível. Portanto, ia rodar ligeiramente, com muito cuidado, para a esquerda e para a direita, com o aparelho a funcionar, a tentar obter o melhor som, a melhor qualidade possível de som, ok? Pronto. E este é um procedimento que o proprietário vai ter que fazer em casa, porque eu tirei as cabeças, como disse, e voltei a parafusar com o mesmo número de voltas, mas isto é uma afinação muito sensível e basta, sei lá, um bocadinho da volta do parafuso num sentido ou no outro para o som ser completamente diferente ou não ser tão bom, ok? Portanto, isto é uma coisa que a pessoa em casa depois vai ter que fazer com calma, não custa nada, é pacífico, e depois de arrolado voltar a pôr o fronte, a parafusar os 6 parafusos em cima e em baixo e está feito, ok? É uma coisa que tem que ser feita de acordo com as cassetes que tem em casa, porque já tem cassetes provavelmente gravadas neste aparelho e agora a cabeça pode não estar exatamente na mesma posição, ok? Portanto, tem que fazer isso. Estes 2 potenciómetros ainda estão a fazer barulho, eu vou voltar a limpá-los
Vou voltar a meter, portanto, os sprays de limpeza e tentar tirar definitivamente o barulho daí. E pronto, e posto isto, portanto, já gravei aqui cerca de, sei lá, 20 minutos, 30 minutos de... 30 minutos não, porque... Sim, quase 30 minutos. Cerca de entre 20 a 30 minutos. Com várias configurações diferentes. É sempre a mesma frequência. Portanto, estou para já satisfeito com o resultado. De acordo com as premissas que o aparelho também tem, não é? Seguramente que o som seria melhor com o recap total do aparelho. Mas pronto. Fica feito, o projeto está praticamente concluído. E vou fechar e dar isto por completo. Obrigado e até à próxima.